nós temos um desafio muito grande, continuamente aqui nos Amigos de Fé, que é o desafio do ensino, não é? A Bíblia diz que aquele que ensina tem que ter uma vigilância muito maior, ainda mais quando se trata de homens, não é? E a gente permanece nessa pegada, porque eu continuo crendo que vocês, que cada um de vocês, são grande influência nessa terra. Amém? Você é uma grande influência para o bem ou para o mal. O homem, nós homens recebemos de Deus a autoridade para liderar toda a criação, incluindo as mulheres. E alguns homens entendem mal isso, né? Mas liderar é uma responsabilidade que Deus concedeu a nós. Então, eu fico feliz que você esteja vindo. Não é fácil o desafio de ministrar num livro, mas é extremamente edificante. Eu não sei se você tem esse livro. Quem não tem esse livro, levanta a mão. Quem não tem? Legal, quem não tem. Veja, se você não tem esse livro, nós temos esse livro em PDF. E também no YouTube tem esse livro em audiobook, que você pode ouvir o livro todo antes de vir para cá, se você souber a lição, dentro do carro, no caminho. Ou você pode baixar o livro ou pedir que o domingo passe para você, que nós temos o livro em PDF. Alguém quer o livro em PDF? Alguém quer? Olha aí, Domingos, tem alguns aí que levantaram as mãos. Então, passa para ele lá no grupo, ou então... tem que olhar, né? Vocês têm que dar uma olhadinha lá, ou então coloca no grupo dos times, todo mundo está nos times, será? E aí vocês podem ler o livro, vale muito a pena. Hoje nós vamos estar falando no capítulo 15 e no capítulo 16 sobre a força do pecado. Eu quero fazer uma dinâmica aqui com vocês agora. A minha pergunta é o seguinte: vocês que são mais inteligentes do que eu, não são mais jovens, né, Flá? Mas mais inteligentes. Eu vou por esse caminho. A pergunta é: o que devemos fazer com um inimigo que quer nos matar? Flá. O Flá, tu viu que está fraco. O que fazer com um inimigo que quer nos matar? Destruir. Destruir o inimigo. Boa. Tem alguém que pensa diferente? O que fazer com o inimigo que quer nos matar? Se entrega, pode dizer, me entrego logo e o cara me mata logo. Como? Proteger. Proteger, boa. O que mais? Evitar. Inimigo quer. Eu coloquei algumas opções aqui. O que nós podemos fazer com o inimigo que quer nos matar? Se você concorda, você fica de pé. Fugir. Quem concorda em fugir do inimigo? Fica de pé, pode ficar rápido. Fugir, domingo, tal. Beleza, essa turma aí é a turma que vai fugir, são os fujões. Fujão. Pode sentar. Importante ficar vivo nesse caso, né? O inimigo quer matar, veja bem, o inimigo quer matar, né, Mesquita? Ponto 2. Nos aliar a ele. Quem quer se aliar ao inimigo? Eu pensei nessa alternativa. Ninguém, só eu que estou em pé. O Charlie, eu e o Charlie. Então, o cara quer matar você. Você sabe que não vai vencer, então vou me aliar a ele. É uma saída? Mas ninguém quer. Tá legal. O inimigo quer te matar, quer destruir. Opção 3. Dominá-lo. Quem pensa que seria bom dominar o inimigo? Aí o cabo não tinha mais chance mesmo. Quem concorda fica de pé. Dominar é a saída. Dominar o inimigo. Prender o inimigo, não sei. Ninguém quer dominar o inimigo. Uau! Porque se o inimigo não tiver dominado, ele vai continuar perigoso. Vou perguntar de novo. O que devemos fazer com o inimigo que quer nos matar? Dominá-lo. Quem acha que essa é a saída, fica de pé. Dominar o inimigo. Fica de pé, vai falar. Fica de pé, por favor, eu quero que você fique de pé. Não tenha medo, não. Quem acha que o negócio para eliminar o inimigo é dominar. Legal? Senta, agora a última. Quem acha que tem que matar o inimigo? Fica de pé. Mata. Olha, esses caras são violentos, mano. Bate a foto aí, Charlie, dos violentos. Os perigosos. Estão matando.
Boa, boa, boa. Legal. Legal, tudo bem. Podem sentar. Então, na verdade, nós estamos falando sobre criptonita e esse inimigo que nos persegue é o pecado. E o objetivo dele qual é? Matar. Esse é o objetivo do pecado. O pecado não é um amigo, ele se finge de amigo, ele oferece prazer, ele é extremamente estratégico, ao mesmo tempo extremamente perigoso. E ele nos deseja, ele quer você. O pecado quer você. E ele quer dominar você. Ele quer tornar você um escravo. E quando ele conseguir te escravizar, ele vai controlar a tua vontade. Você sabe que uma das coisas mais difíceis de você submeter é a vontade. Controlar a sua vontade. Você sabe que nos governos comunistas, socialistas, uma das coisas que eles controlam é a vontade da pessoa. Na verdade, eles decidem quais são as suas necessidades. O que é que você de fato precisa, até comer, eles definem por você. É nesse nível que o pecado age. Ele tenta o tempo todo te controlar. Então ele é um inimigo que engana, ele é um inimigo que seduz, e um ponto muito importante, ele é um inimigo poderoso. Por isso que eu perguntei para você, eu dei 4 alternativas para você. Que você poderia fugir do pecado. O pecado, agora eu revelei qual é o inimigo. Você pode se aliar a ele, tem muita gente aliada a ele, inclusive dentro da igreja. Ou você pode dominá-lo, porque Paulo disse que quando nós cremos em Jesus, o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque você não está mais debaixo da lei, sim da graça. E o outro é matar. De fato, nós precisamos matar o pecado. O pecado, ele se move pelo desejo. Você já notou isso? Todo pecado, de algum jeito, ele tem a ver com o desejo. Foi o que Satanás fez lá no Éden. Por exemplo, gula é um pecado. Ele trabalha com o quê? Com o quê? Desejo. Você não pode ver aquele caldeirada de bodó, né, Jair? Olha, o homem já vê, pô, tô ligado, eu tô sabendo. Você não pode ver aquele tambaqui assado, sei lá, ou aquele pudim, aquele doce, como é aí? Picanha assada, os homens da picanha aí, os homens do 13, né? Os homens do 13. Tô brincando. Então, a pergunta é como, agora preste atenção, isso aqui é pergunta de vestibular. Como podemos dominar o pecado? Qual é o jeito de dominar o inimigo chamado pecado? Quem vai arriscar? Orando e vigiando. Obediência. Fala amém. Falar. O verdadeiro falar. Vigiar. Obediência. Obediência vai envolver a oração. Temor ao Senhor, eu preciso saber. É assim. Mas, numa palavra, eu diria que é obediência completa ao Senhor. Foi o que José fez, vocês sabem de várias histórias bíblicas, que o cara sabia qual era o princípio e ele não quebrava. Veja, mas Deus é tão justo, tão leal, tão fiel, que ele deu uma dica para Caim, fantástico, que está lá em Gênesis. Eu anotei aqui em algum lugar a referência. Gênesis 4:7, que diz assim, advertência a Caim. Gênesis 4:7, coloca aí, Lael. Gênesis 4:7. Se você fizer o bem, não se levantará. Se porém, que linguagem é? Se porém não fizer, saiba que o pecado o espreita, ou seja, está colado em você. Ele deseja governá-lo, mas você deve o quê? Coloca na NVI, amiguinho, por favor, meu príncipe.
Está na NVI, ou na NVT? Então veja que Deus mesmo deu a dica, Danilo, como fazer. Ele está falando para Caim, aquele cara que ficou irado, que matou o irmão dele, né? Ele disse: se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado, o pecado está à porta, à sua espera, e deseja o quê? Controlá-lo. Olha como essa linguagem está boa. O pecado deseja controlá-lo, tornar você escravo dele. Mas é você quem deve dominá-lo. E eu vou dominar o pecado através da obediência. Romanos 6, versículo 6 diz assim, na explicação de Paulo, a mesma palavra dada por Deus a Caim. Pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado, que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Então aqui nós vemos Paulo mostrando que há sempre uma possibilidade de escolha. O pecado quer te dominar, mas você tem o potencial, a capacidade de inverter e dominá-lo. Esse é o ensino do Paulo. Então, se nós obedecermos a Deus, como ele fala aí a Caim, você vai ser aceito. E quando você obedece, ele te garante a vida. Mas quando você aceita a sedução do pecado, abre mão da palavra de Deus, aceita o apelo, o convite do inimigo, você está abrindo mão de Deus, que é vida, e se dirigindo para a morte. Hebreus 12, 28, ele nos diz que a graça, através de Jesus, nos capacita a servirmos a Deus e a obedecê-lo. Você sabe que até disso, a gente até para servir a Deus, a gente depende dele. A gente depende dele. Olha aí, uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor. Então, nós precisamos agradar a Deus com reverência. Eu sempre fico avaliando certas coisas e hoje mesmo eu disse para mim assim, eu vi alguns exemplos que não devem ser seguidos. Hoje em dia, as pessoas aprendem muito e seguem coisas que não devem. A gente precisa aprender o que não seguir. Estão ligados ou não? Normalmente a gente vai no positivo, né? É seguir. Tem coisas que não é para seguir. Tem coisas que você não deve se inclinar a obedecer. Segundo Pedro 1, versículo 2 e 3, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2 e 3, em resumo, Pedro diz que Deus nos deu o poder da graça e que ela nos capacita, ela nos concede tudo o que nós precisamos. Vamos ler junto. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo o que é necessário. Olha aí. Para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. Então, veja, nós temos, queridos, uma nova natureza. Cara, você já descobriu que tu tem potencial para dominar o pecado. Você já se deu conta disso. Que você pode virar a cara para uma mulher que está te seduzindo. E você pode fechar o computador, sair daquela imagem que você costuma ver. Você tem poder para isso, mas você tem que escolher. Sabe, essa questão da escolha, ela existe desde a criação e até hoje.
Naquele momento eles tiveram que escolher lá no Éden se obedeciam ou não. Se eles acreditavam na palavra de Deus, de que Deus já estava dando para eles tudo o que eles precisavam. Ou se eles precisavam ouvir a voz do inimigo que dizia: falta uma coisa para vocês ser igual a ele. Impossível ser igual a Deus. Mas à medida que a gente começa a ouvir a voz do inimigo, nós vamos ficando leso, boboca, sem entender as coisas, e a gente vai cedendo, né? Então, nós temos essa natureza que Deus nos deu, que nos dá a capacidade de dominar. E no Antigo Testamento, eles não tinham o Espírito Santo, que é a graça, o dom da graça que nós temos hoje. Ele sempre nos alerta dos perigos. Sempre. Sempre nós temos um alerta. A minha pergunta é: por que muitos crentes não conseguem se livrar de certos pecados? Se a gente tem o potencial para isso. Se a gente tem o Espírito Santo que nos alerta. Se nós sabemos que basta obedecer e você domina. Vocês mesmos disseram aqui o que fazer com o inimigo que quer matar você. Vocês deram soluções, vocês ficaram de pé para dizer: eu acredito nisso. A maioria diz que queria matar o inimigo, que é o pecado. Boa, é isso mesmo. Paulo diz que nós temos que nos revestir do novo homem. Matar o velho homem. É interessante que tudo se movimenta por lei. Nós vemos a lei de Moisés, baseada nos 10 mandamentos. Ela tinha o objetivo, queridos, de controlar ou de regular o relacionamento de Deus, do homem com Deus, do homem com o homem. Então, por isso que você diz assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Estava falando do que é isso? Protegendo quem? A família. Nem o seu boi, nem o seu jumento. Ele sai dando toda a ordem daquilo que você não devia cobiçar. Porque você precisaria aprender a estar contente com aquilo que Deus te deu. Porque o que Deus te deu é o suficiente para você viver bem. Estão ligados ou não? Porque quando você sai dessa linha, você começa a cobiçar. E a cobiça gera o quê? Ídolos. Ídolos. Ídolos, nós temos aprendido que não são estátuas, que não são imagens, que não são templos, amuletos. Não, não, não. Ídolos é aquilo que te domina, aquilo que se torna o teu Deus. Aquilo que toma mais do teu tempo, aquilo que te controla. Tiago 2,8 fala que há uma outra lei, que é a lei do reino, que é a lei de amar ao próximo. Romanos 8,7 fala sobre a lei de Deus, que essa lei está escrita no nosso coração. Gálatas 6, versículo 2, fala sobre a lei de Cristo, que ela é cumprida quando nós levamos os fardos uns dos outros. Quando nós olhamos o interesse dos outros. E também ele fala sobre a lei da liberdade, Tiago 2, versículo 12, que é essa lei que nós vamos ser julgados. Mas veja, quando nós estamos tratando daquele assunto, que foi o principal assunto até aqui, lá de 1 Coríntios, capítulo 11, quando Paulo diz que quando os irmãos iam ceiar, eles comiam feito bicho, eles não discerniam o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, e ele disse: é por isso que tem muitos o quê? Fracos, doentes, e alguns já morreram. Eu quero ler 1 Coríntios 15, 56. Porque o pecado também, ele se move por lei. Aí, ó. O pecado é o aguilhão da morte, que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Aí você vai dizer assim, como o próprio Paulo responde. Quer dizer, então, que a lei, ela alimenta o pecado? A lei nos faz saber o que é pecado. A lei deixa claro para que você escolha.
Hoje mesmo eu estava lendo uma notícia que lá no Peru voltaram agora a aprovar a lei de que pessoas que têm problema de identidade sexual, que são homens e acham que não são, que são mulheres e acham que são outra coisa, agora eles estão sendo caracterizados como pessoas que têm transtornos mentais. Tem um fundo de verdade nisso. Só um louco para dizer isso, porque pela genética é impossível isso. Homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou. Mas há muitos que estão crendo nessas inverdades, nessas mentiras, como se fosse uma verdade. Então, pecado tem nome. Não é uma fraqueza, é um pecado. É algo que Deus abomina. O próprio Paulo fala lá em Romanos capítulo 1. Toda a lei fala sobre o relacionamento entre homem e mulher e o que acontece quando o relacionamento é entre homem com homem, entre homem com animal, entre mulher com mulher. O que é que acontece? Que Deus abomina, que são perversos, que não foram criados para isso, que não cumprem a lei de Cristo, que não estão dentro do propósito. Então, alguém poderia dizer assim, se eu vejo pornografia, sei lá, se eu sou uma pessoa tem problema com nudez, com atratividade por isso, ou simplesmente porque ela não dá o dízimo, ou porque ela mente muito, ou porque a pessoa cobiça muitas mulheres. O que é isso? É uma fraqueza? Como é o nome disso que eu citei aqui? Pecado. E quem cede a isso, o que é do pecado? O que se torna do pecado? Escravo. Então, olha aí. Já aí os caras estão entendendo mesmo, graças a Deus. Então, essas pessoas, por mais que elas saibam a verdade, DJ, elas não cumprem a lei. Sabe por quê? Há uma lei forte nela, que é a lei do pecado. E essa lei do pecado aí, vai levar à morte. Precisamos entender esse conceito. Porque nós lutamos contra o pecado todos os dias. Eu acho interessante como Paulo fala isso lá em Romanos 7, versículo 19 em diante, que ele coloca ali uma antítese, como se fosse assim, coisas, vontades contrárias, o bem com o mal, o que eu quero, o que não faço, o que eu faço, o que eu não quero. Eu vivo nessa luta. Não é? Eu sei que adulterar é errado, mas eu não consigo resistir. Eu sei que pegar aquele negócio lá que eu estou precisando, aquele dinheiro, aquele desvio para eu pagar uma conta, não é certo, mas eu faço. Aí você entende que você está dominado por aquilo que Deus condena. Você faz o que não quer. Você sabe o que é certo, mas você não tem força para fazer o que é certo. É ou não é verdade? Porque é uma lei. Há uma lei, a lei da física. Por exemplo, a força centrífuga. Quem é físico aqui, além do Rafael? O Rafael, aí. O Senhor detesta qualquer tipo, estou brincando, mas é verdade. Estou brincando com ele. A lei da física, a força centrífuga, ela controla o quê? Que nós entremos em órbita. Então, às vezes eu fico brincando que essa força é como se Deus dissesse assim, vocês vão voltar ao pó. A tendência é você ser puxado para baixo, Regis. Desde que o cara nasce. Aí tu vai vendo que o cara, quando vai envelhecendo, não é o meu caso, mas a maioria aqui, o nariz vai caindo, as peles vão aí. Parece que a força está dizendo, eu te quero. Você vai ter que cumprir essa lei. O pó torna a terra. É uma lei. É uma lei. Então, há a lei que
controla o pecado, que estimula o pecado, e nós precisamos vencê-lo através da obediência. Foi isso que Jesus fez. Sabe por que Jesus nunca pecou? Quem sabe por quê? Porque ele era obediente. E foi obediente até a morte. E morte de cruz. Estão ligados, não? Esse é o caminho, é a obediência. O que neutraliza o pecado é a obediência a Deus, a lei de Deus. E nós temos um exemplo no livro de Balaão, que ele chama que é um profeta fora de sintonia. Um profeta que era conhecido como homem de Deus. Tem muitos hoje, viu? Tem muitos, não é só desse tempo, não. Mas que, na verdade, se movia pelas suas próprias paixões. Você quer saber de uma coisa? Guardem esse segredo aqui, Thomas. Tu nunca vai agradar a Deus sem antes negar a si mesmo. Não vai conseguir, porque nós somos carne. Você tem que negar a si mesmo. Não há como amar a Deus sem negar a si mesmo. Então Israel quando saiu do Egito, né? Israel arrasou com o Egito. O Egito ficou quebrado, gente boa. Completamente quebrado. Aqueles 430 anos que eles ficaram lá foi pago com juro, multa, a rescisão foi altíssima. E eles ainda saíram de lá deixando aquele povo arrepiado, aterrorizado, especialmente com a última praga que foi a morte do primogênito, até dos animais. Você imagina? E os caras queriam mandar aquele povo embora, cai fora daqui, leva o que você quiser. Eles saíram de lá ricos, eles saquearam. Deus permitiu, como se fosse mesmo uma indenização, vamos falar na linguagem de hoje. Então eles saíram de lá fortalecidos, e Deus mostrando o seu poder, e aquela fama ia correndo, e aí eles venceram vários povos, inclusive os amorreus. E aí mais na frente, agora, eles estão ali diante dos amonitas, está lá no capítulo 22 do livro de Números. E aí um homem chamado Balaque ouviu falar de um outro homem chamado Balaão, esse profeta. Balaque e Balaão, guarda esse nome, Bala, duas balas, quase duas malas. Balaque e Balaão, né? Então Balaque descobriu que havia um homem de Deus que era poderoso, aquele homem de oração. Né? Vocês já ouviram falar nisso? Aquele homem, e ele disse, vamos tentar contratar esse homem. E o rei mandou alguns dos seus oficiais e até aquele homem, dizendo, nós queremos contratar os teus serviços, os teus encantamentos, a tua capacidade de orar e de fazer coisas. Se você amaldiçoar aquele povo, ele vai ser amaldiçoado. Nós botamos fé em você. Se você amaldiçoar, ele vai ser amaldiçoado. Então nós queremos te contratar para você amaldiçoar o povo de Israel. Porque eles estão matando todo mundo. E eu não sei o que fazer. Eu quero ir pelo outro caminho agora. Quero ir pelo caminho da maldição. E chamou o homem de Deus. Chamou o homem de Deus para esse serviço. Então, Números capítulo 22, versículo 6. Coloca aí, meu príncipe. Eu quero ler um pouquinho com vocês. Ok, versículo 6. Venham. Leiam aí para mim, bem bonito. Deixa eu falar ler. Mundo comigo. Venha e amaldiçoe esse povo, pois é poderoso demais para mim. Então, quem sabe, poderei derrotá-lo e expulsá-lo da terra. Sei que bênçãos vêm sobre aqueles que você abençoa, e maldições caem sobre aqueles que você amaldiçoa. O Balaão, o pastor Balaão, o cara era o bicho. Agora você imagina um homem, ele tinha, você vê, no texto original, você vai ver que ele falava com Iavé. Não diz que era um outro Deus, era realmente Deus. Vai para o versículo 8 e 9. Então olha o que acontece. O Balaque manda essa comitiva, e olha o que Deus faz.
Vamos lá, o que Balaão diz para os caras que chegaram lá? Passe a noite aqui, disse Balaão, pela manhã eu lhe direi que orientação recebi do Senhor, e os oficiais de Moab permaneceram com Balaão. Aí vai lá, próximo versículo. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses caras aí com você? Se você fosse o pai ou o dono de casa e fizesse uma pergunta para o seu filho, você vê lá aqueles caras estranhos, um exemplo, tá? Diferente, os caras com as roupas, você ouviu ali, pela tua experiência, tu sabe que não é coisa boa, você falaria uma pergunta parecida com a que Deus fez, porque você estaria querendo dizer para eles: eu não quero esses caras aqui. Estão ligados ou não? Então, verdadeiramente um homem de Deus, como esperava-se que Balaão fosse, não tinha nem que ter deixado os caras lá. Mas legal, vamos para frente. Era como se Deus estivesse dizendo assim: esses homens não me agradam. Esses homens não têm uma aliança comigo. E você veio perguntar para mim hoje se eu devo amaldiçoar o meu povo. Gente boa, anote isso aí. Tem coisa que você não precisa orar. Você não precisa levar esse tipo de assunto para Deus. Senhor, aquela mulher lá no meu trabalho, aquela loura linda, está dando em cima de mim. Eu sou casado, ela também. O que é que eu faço? Faz sentido essa oração? Senhor, meu Deus, eu estou aperreado e aquele homem que é um traficante, um homem que tem dinheiro, me pediu para fazer uma coisa errada. Eu estou pensando que eu devo fazer. O que é que o senhor acha? Foi mais ou menos isso, a conversa com Balaão. E olha o que Deus responde. Passa aí o próximo versículo. Balaão. Para resumir, para a gente ganhar tempo, se você pode ler o capítulo todo, o capítulo 22, que tem essa história aqui, eu vou citar alguns pontos. Então, Deus diz a Balaão o seguinte: não amaldiçoe, não vá com eles, não vá com eles, não amaldiçoe, porque esse povo é bendito do Senhor, ou seja, esse povo é abençoado. Então veja aqui, versículo 12 e 13. Mas Deus disse a Balaão o quê? O próximo, já leu o 13? Poxa, o cara crente se recuperou. Se recuperou, Flá, no último minuto. Agora o homem se recuperou. O Balaão disse: olha, o Senhor mandou dizer para vocês, voltem, porque o Senhor não me permitiu ir com vocês. Veja, Deus não falou, não é uma questão aqui de permissão. Deus disse não. Não tem esse negócio de, olha, o chefe não permitiu, mas se a gente falar melhor com ele, amanhã eu acho que dá certo. Porque hoje ele está cheio de problema. Né, Rafael? Mais ou menos assim. Hoje não é dia para falar com o chefe. Mas amanhã eu acho que a gente consegue virar o jogo. Então ele libera os caras, sabe? Parecia que estava tudo arrumado. E aí o que acontece no versículo 15? É desse jeito o negócio. Veja só, gente boa, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Satanás, o teu inimigo, o cara que fomenta a indústria do pecado,
o cara que cria produtos, o cara que cria atratividade. Eu falei, o pai da mentira, eu falei sobre o pai do pai da mentira, né? Mas eu não vou falar dele hoje, não. Quem é o que virou presidente, né? Falou, né? Então, esse cara aí, ele fomenta tudo e ele sabe a tua ficha. Ele sabe a tua, sabe a minha, sabe dos nossos antepassados. Ele sabe qual é a tua fraqueza, gente boa. Então, Balaão, como ele deu uma deixa ali, olha, o Senhor não me permitiu dar a entender que, quem sabe ele pode mudar de ideia. Quem sabe ele pode permitir. E aí os caras vão lá com Balaque e diz, cara, deu errado. O Senhor não permitiu. Então, bora fazer o seguinte. Vamos mandar agora uma comitiva mais forte ainda. A gente mandou os vereadores. Agora nós vamos mandar os deputados e os senadores. E alguém do Supremo também. Para chegar lá com o profeta. Tem profeta que gosta disso. Não é verdade? Tem profeta que gosta. E ainda leva uma saca de dinheiro. Um prêmio dobrado. Aí o homem se animou. Os caras chegam de lá, eu estou importante, porque tudo que tu fala, se tu amaldiçoar, acontece. Se tu abençoar, acontece a bênção. Tu é o cara, eu preciso de você. E ele começa a negociar a fé dele. Estão ligados ou não? Faz sentido para vocês que eu estou falando, nos dias de hoje? Você lembra da parábola das 10 virgens? Aquelas virgens nécias, né? Que não guardavam óleo. Não guardavam o espírito, a pureza. E quando vem, eis que veio o noivo, eis que veio o noivo. As virgens prudentes pegam as suas lâmpadas e dizem, estamos prontos para receber o noivo. E as outras chegam com elas e dizem o quê? Dá-nos um pouco do vosso óleo. A nossa lâmpada acabou o óleo. Aí elas dizem o quê? O óleo é nosso. Vá aos que vendem. São os Balaão dos nossos dias. Tem muita gente vendendo óleo. Estão ligados ou não? Vendendo a fé. Vendendo um conhecimento de Deus falso. Mas eles parecem muito com homens de Deus. E aí, gente, o que acontece aí? Nós estamos qual versículo? No versículo 15, né? Mas eu quero ir lá para o 21, 19. Abriu isso aqui? 19, vamos ler aí, Flá. Gente boa, vou deixar o microfone aqui que o Flávio vai ser o leitor oficial agora. Contratado. Sou da turma do Balaque, tá, querido? Então preste atenção, segura aí. Aí os caras voltam e tem com essa nova comitiva, com gente mais importante ainda, com mais dinheiro, e chega lá com ele para negociar, olha, para negociar a maldição. Como eu disse, tem coisa que você não deve nem orar, não deve nem apresentar para Deus. Isso aqui era uma delas. E aí, queridos, ele disse o seguinte, fica aí mais essa noite. Olha só que história. Fica mais essa noite. Bora ver se rola, né? Eu vou tentar de novo, então. Sou um homem de Deus mesmo. Eu sou um profeta, né, Jefferson? Bora ver o que ele... Então, vamos lá. Lê o próximo, o 21. 20 a 21. 20 e 21. Vai lá falar. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse, uma vez que estes homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles. Contudo, faça apenas o que eu mandar. 21. Na manhã seguinte, Balaão se levantou, pôs a sela sobre sua jumenta e partiu com os oficiais moabitas. Pronto, agora você diz assim, pô, o negócio confundiu. Que agora Deus está autorizando. Né, Vitor? Agora o negócio deu um nó mesmo. Porque parece que vai dar certo. Foi só pedir de novo. Agora, será que Deus vai autorizar que Balaão amaldiçoe aquele povo? Veja, preste bem atenção nisso. Isso aqui é algo que realmente é uma revelação de Deus para nós entendermos como que Satanás opera numa mente cheia de cobiça e numa mente idólatra. Ele insiste. Ele tenta de novo. E muitas vezes na palavra,
nós vamos ver daqui a pouco outros exemplos. Deus permite. É como se Deus dissesse, você lembra como fala lá em Romanos, que Deus os entrega às suas próprias paixões e eles ficam loucos, eles não se satisfazem. É o que você vê no mundo de hoje em relação à sexualidade. Não se satisfaz. Você vê quantos nomes tem de gêneros. Hoje a zoofilia está sendo brigada lá na Europa para provar o relacionamento sexual íntimo de um ser humano com um animal. Olha o nível que isso está indo. Porque Deus vai entregando as paixões. São escolhas. Cada escolha, guarde isso, tem a sua correspondente consequência. E ali estava aquela situação lá do Balaão. Aí o versículo 22, só o comecinho falar. A ira de Deus se acendeu porque Balaão foi com eles. Não, vamos ler com mais drama, não está legal não. É. A ira. Isso. A ira de Deus se acendeu porque Balaão foi com eles. Mas Deus não mandou De ali. modo- Peraí, É. mas Deus não mandou ali. Veja como que é isso, como isso funciona. Deus falou para não ir, meu. Tu tem que parar o negócio na hora. Tu já sabe que não pode. Não insiste. É capaz que Deus diz, vai. Tu vai ver a bronca que vai dar. Quantos são pai aqui? Você já deve ter tido alguma experiência dessa. Meu filho, eu falei para você não ir. Não sobe aí. E o menino vai e sobe. Posso ir? Vai. Aí ele sobe e se esborracha no chão de lá. Aí você diz o que para ele? O que eu falei? O que eu falei para ti, Josué? O que eu falei para ti, Raimundo? Não, pai. Agora você vai ficar aí uma semana se recuperando porque você desobedeceu. Então veja só. Como eu disse, o diabo tem a sua ficha, ele sabe onde que é a tua fraqueza. Então ele vai aumentar a aposta, estão ligados? Vocês entenderam o modus operandi? Por isso que tu tem que romper logo, cara. Você tem que cortar pela raiz. Lembra que eu falei daquele meu amigo, o Eduardo, quando ele se converteu, ele era bonitão e tal, e que as mulheres olhavam muito para ele, ia para cima dele, e logo que ele entendeu que ele não podia vacilar, porque ele tinha que agradar a Deus, ele tinha que obedecer a Deus. Quando a mulher chegava perto dele, ele dizia logo assim, tudo bem, sou Eduardo, eu sou evangélico da igreja fulana de tal. Inclusive, nessa semana vai ter culto, eu queria te convidar. A menina já ficava toda desmontada. Porque ele dizia logo quem ele era. Não dava brecha. Não dava espaço. Mas Balaão deu espaço. E aí Satanás dobra a oferta. E Deus entra no jogo. Porque Balaão estava cheio de cobiça. A cobiça leva à idolatria. A cobiça transforma aquilo que você deseja num Deus e tu vai querer fazer tudo por ele. Estão ligados? Para satisfazer aquele desejo. Então, essa oração que Balaão fez foi uma oração perigosa. Porque eu creio que Balaão já sabia, ele era um cara experiente. Deus já tinha dado a sua palavra. Não vá, não amaldiçoe, porque é um povo abençoado. Depois Deus disse, você vai. Quer ir? Beleza, vai, mas você só vai falar o que eu mandar você falar. Só que o negócio vai piorando, Jair. Se já estava ruim, vai piorando. Mas sabe, gente, eu quero enfatizar com você que muitos de nós fazemos igual a Balaão. Nós obedecemos até onde interessa. Nós queremos continuar servindo a Deus, do nosso jeito. Nós queremos estar flertando com o Balaque. Nós queremos estar amaldiçoando quem é abençoado. Nós queremos estar ganhando uma boa oferta que Satanás dá. E nos relacionando com pessoas, Regilson, famosas, autoridades. Porque isso dá status. Eu posso colocar no meu Instagram, no meu Facebook, que eu estive com Flá.
essa autoridade. Né, Flávio? Então, nós, muitas vezes, apenas comunicamos a Deus o que nós queremos, ao invés de realmente pedir a autorização dele, ao recebê-la, obedecer. Nunca tenha medo de perder para Deus. Se Deus disser, não compre, pode ser a oferta mais valiosa do planeta. Não compre, obedece. Estou te falando. Eu lembro, Jair, que eu tive uma experiência. Eu sempre quis entrar na área de educação, anos atrás. Eu tive uma ideia e eu sempre observava que muitos das pessoas que saíam dos cursos de ensino técnico, ensino médio, eles, especialmente os técnicos, eles saíam de lá com um certificado, mas eles não tinham a experiência. Eles não sabiam fazer, essa é a verdade. Acontece lá na empresa de vocês, o cara chega com certificado, mas ele não sabe. E eu disse, eu vou abrir um negócio para eu treinar o cara a aprender a fazer. Por ele sair de lá, ele vem para cá e aprende conosco. E eu orava, e eu não tinha certeza, mas eu sempre fui um cara muito insistente. Perseverante, eu tenho isso, Deus me deu, mas se eu não alinhar com ele, eu me quebro. E aí eu descobri um negócio lá em São Paulo, não pesquisei o suficiente, mas eu orei. Eu orei igual balão. Não estava muito claro para mim, mas eu achava que estava. E eu digo, eu vou lá conhecer. Quando eu chego, vai um cara me buscar no aeroporto, num carrão, e quando eu olho para cima do painel dele, tinha uma Bíblia daquela desse tamanho. Eu disse, é de Deus. É profeta. E aí depois o cara me disse que ele era filho de um pastor, e ele também era pastor. Eu fui até na igreja dele. Mas eu não tinha paz. E eu queria aquela oportunidade porque foi uma grande ideia. Ninguém tinha pensado naquilo naquele momento. E eu ia ganhar dinheiro, olha a minha motivação. Deus não precisa que você fique preocupando com dinheiro, você tem que preocupar em obedecer. Resumindo, para resumir o resumo do resumo, eu tive um prejuízo muito grande. Eu brinco que eu fiz um curso com Deus que custou mais de 300 mil reais, que foi fora o que foi o prejuízo final que eu tive naquela época. Mas parecia. E eu lembro de Gideão, que Gideão, quando recebeu o anjo do Senhor, disse, você vai libertar o povo. Eu que sou o menor da minha tribo, eu posso fazer uma prova, Senhor. Lembra do Gideão, que ele fez a prova? Olha, se eu vou colocar uma lã aqui, se o Senhor fizer com que de manhã essa lã esteja molhadinha e ao redor dela esteja tudo seco, o Senhor vai se cumprir o que o Senhor está falando. Chegou no outro dia, a lã ensopadinha, e ao redor tudo seco. Ele olhou para o anjo e disse, tudo bem, está certo. Mas vamos fazer o seguinte, só para confirmar, vamos fazer o seguinte, a lã fica seca e ao redor molhado. Tá bom, eu vou fazer, e Deus fez. E aí, Gideão foi e venceu com 300 homens, um exército de mais de 30 mil homens. Aí eu aprendi essa lição. Passou-se o tempo, 2015, eu tinha uma direção de Deus, aparentemente de Deus, que eu tinha que ir embora de Manaus para uma outra cidade. Levei a minha família, passei 15 dias, ia, voltava para eles conhecerem. Vamos orar. Coloquei 4 provas, aprendi com o Gideão. 4 provas. Deus respondeu 2. O que eu entendi? Não está na hora. Não vamos. Eu não quero que você pague preço alto de 300 mil ou de perder alguma coisa porque você não aprendeu a obedecer. O pecado seduz. Ele traz promessa que ele não vai cumprir. E Deus nos dá maneiras, amados, de nós não cairmos na cilada. O ponto aí é que Balaão cobiçava a oferta. Esse é o meu entendimento. O esforço de Balaão não era para cumprir a vontade de Deus, era para alcançar o seu objetivo. Estão ligados? Mas o interessante é que ele não ultrapassava o limite estabelecido por Deus. Ele ia aos poucos avançando, fazendo do jeito dele e parecendo que ele estava fazendo a vontade de Deus, mas ele não estava. Vocês entenderam isso? Porque se ele estivesse fazendo, ele cortava no começo. E aí, amados?
Se Deus já comunicou a sua vontade para a tua vida, seja através da palavra, como eu dei exemplos aqui, uma mulher está dando em cima de mim, ela é casada, eu também sou. Qual é a vontade de Deus? Tem que orar por isso? Tem só que obedecer. Você sabe qual é o certo. O cara está me oferecendo uma grana alta para eu fazer só ajeitar um negócio de uma nota aqui, de uma coisa assim. E aí, Senhor, eu estou tão aperreado. O Senhor não pode liberar dessa vez? Mais ou menos isso que alguns de nós fazem. Então veja, se Deus não confirmou, não está na sua palavra, não é vontade dele. Ponto final. O problema, Mesquita, é que mesmo assim, sabendo que é certo, a gente continua desejando. A mulher é muito bonita. É uma anja. O dinheiro é grande. É muita grana, cara. Eu ia resolver minha vida. Pecado leva à morte. Não esquece. Não esquece. Então, Deus muitas vezes permite, porque você precisa aprender a lição como eu aprendi. Vocês lembram do povo de Israel lá em 1 Samuel, capítulo 8? Que eles disseram para Samuel: Samuel, você já está velho. Seus filhos não mandam no caminho do Senhor mais. Nós queremos um rei. Olha só a frase. Nós queremos um rei. 1 Samuel 8:5. Igual às outras nações. Pode ver lá o texto como ele fala. Aí, lê aí, falar rapidinho. Isso é muito importante vocês entenderem esse conceito, vocês não caírem na cilada. Eles disseram: olhe, o Senhor está idoso e seus filhos não seguem seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Então veja só. Qual foi a referência desse pessoal aí? Falei para mim. O mundo. Qual é a nossa referência? Onde é que nós vamos buscar referência, gente boa? Diz aí para mim. Eu vejo as igrejas cada vez mais entrando nas ciências humanistas que tiram Deus da cena. E não mais andam pela fé, mas pela vista, andam por aquilo que é só humano, só terreno, que não tem visão de futuro, de eternidade. Lembram? Lá na frente, nesse mesmo capítulo aí, Deus diz para Samuel, fala para ele o seguinte, Samuel, faz o que eles estão querendo. Mas é o seguinte, o rei vai pegar os filhos de vocês e vai transformar em soldado. As filhas de vocês vão servir a ele. A propriedade de vocês ele vai pegar e vai dar para os oficiais dele. O dinheiro de vocês ele vai tomar e vai usar como impostos para poder sustentar tudo isso. E quando vocês quiserem pedir para eu tirar o rei de vocês, eu não vou tirar, porque vocês escolheram. Você pode ler o resto do capítulo. 1 Samuel 8, vai lendo lá para você ver. Um outro exemplo que é muito marcante foi quando o povo de Israel sai do Egito. E Deus manda para eles o que? O maná. No exército não tinha comida para 2 milhões de pessoas no deserto. E Deus, então, manda uma comida do céu. A comida do céu, olha, o Salmo 78 diz que era a comida de anjos. E aquela comida era tão boa que, por exemplo, Elias, quando comeu aquela comida, ele andou 40 dias, era muito nutritiva, muito poderosa. Está tudo na Bíblia, é isso aí. Eu estou correndo aqui por causa do nosso horário. Mas o povo diz, queremos carne. Queremos carne, queremos carne. Lá no Egito tinha carne, queremos carne. A referência era a carne, não era o alimento que desce do céu, que é o próprio Senhor Jesus. Moisés diz, como é que nós vamos dar carne para esse povo? Ele diz, por acaso o meu poder diminuiu? A Bíblia diz que ele está lá, Salmo 105. Salmo 105, 40.
E Salmo 78, 25 vai dizer que era pão dos anjos. Então, o texto diz... Aí, ó. Lá. Quando pediram carne, enviou codornas. Saciou sua fome com o pão do céu. Então, veja, aquele povo não estava satisfeito, mas o interessante é ver versículo, Salmo 78, 29. 29. 29 a 32. O povo comeu à vontade a carne. Ele atendeu ao desejo deles. Ah, Mas antes que estivessem satisfeitos, enquanto ainda tinham comida na boca, a ira de Deus se levantou contra eles. Ele matou seus homens mais fortes, feriu mortalmente os jovens de Israel. Vocês estão entendendo como isso é uma coisa revelada? Muitas vezes, pela sua insistência em fazer o que é errado, Deus vai dizer, faz. Faz. Você vê hoje, por exemplo, divórcios. Cheio. Tem mais divórcio do que casamento, eu acho. Eu não sei como é que está a estatística, muda muito, é muito grande. Não é de Deus. Mas ele diz, foi concedido por causa da dureza do coração. E aí você vê o que de consequência? Famílias sendo destruídas, filhos perdidos, a confusão acontecendo. Porque não seguiram o princípio de Deus. E aqui ele diz, quando a carne estava na boca deles, veio a ira do Senhor. Então, querido, a ordem aqui é obedeça rápido. E depois, para concluir, você lembra que Balaão segue com aqueles caras. Segue com aqueles caras. Ele monta na jumentinha dele. E aí o que aparece na frente dele? O anjo do Senhor. E aí quando a jumentinha vê, Deus abre os olhos dela. E quando a jumentinha vê, ela se desvia. Aí o anjo passa para cá. Agora veja, o anjo não era aquela coisa fofinha, aquela coisa bonita. Era aquele monstro de 3 metros de altura. A espada dele não precisava nem andar muito. O anjo é grande. Assim, a gente imagina, né? E aí, Balaão bate nela na primeira vez. Então, o anjo muda de lugar. Aí, a jumentinha tentando se desviar do anjo com a espada. E Balaão bate nela de novo. E o anjo vai de novo para frente dela, num lugar que não dava para passar mais entre a rocha. E encosta o pé do Balaão na pedra. E a jumentinha, quando vê o anjo mais perto, ela diz, não tem para onde ir. Ela cai no chão. E o Balaão bate nela de novo, começa a xingar. Aí sempre o que acontece, cara, isso é uma coisa cômica. Balaão começa a conversar com a jumenta. Olha como o cara fica doido quando ele não obedece a Deus. Tem alguém aqui conversando com algum burro, alguma jumenta, porque o cara fica perdido. E ele não se tocou. Até que o anjo abre os olhos dele e diz, cara, a jumentinha te livrou, eu ia arrancar teu pescoço agora, tua cabeça agora. Porque você não está obedecendo. Olha, a ira de Deus ela vai se manifestar de alguma maneira, não tem jeito. E isso ainda é misericórdia. Lembrem-se de Nínive. Enquanto Nínive não se arrependia, o decreto era de morte. Mas quando Nínive se arrependeu, aquela nação maligna, pecadora, o Senhor perdoou. Veja, o que eu noto aqui, Jair, é que quando nós desobedecemos, o próprio Deus se torna resistência, como fala lá em Tiago. Como fala lá em Tiago 4:4. Coloca aí por falar, ler, para a gente terminar. Então, veja, quando nós... Leia. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Então a referência é lá no Egito. A referência é as outras nações. A referência está aqui. Estão ligados? É aqui que está a referência.
E quando nós desobedecemos, o pecado nos vence. E Deus passa a nos resistir. Aí você diz assim, poxa, pastor, nada dá certo. Fica falando com burro, conversando com animal. Porque você não conversa com Deus, não ouve a voz dele, não se envolve com as coisas dele. Não se move pela vontade de Deus. Como eu disse, o homem que quer agradar a Deus, ele vai ter que negar a si mesmo. E depois que você desobedece, é uma questão de tempo, vi o juízo de Deus. Por isso que aquela cidade de Corinto estava destruída, aquela igreja de Corinto. Porque eles não discerniam as coisas de Deus, não discerniam a ceia do Senhor, a carne e o sangue. Ele diz, porque vocês não levam a sério as coisas de Deus, não discernem o que é profano do que é santo, vocês misturam tudo, põem tudo numa bagunça só. Há muitos doentes, fracos, alguns já morreram, e eu posso até fazer aqui uma paráfrase, um grifo do autor, e outros já estão para morrer. Se o Zeca estivesse aqui, a gente ia fazer uma piada, né? Então, queridos, para concluir, Deus se levanta contra a gente que não se submete a Ele. Contra aqueles que não se submetem a Ele. Jeremias 13, 22 diz assim, vocês se perguntarão, por que isso está acontecendo? Foi por causa de seus muitos pecados. Jeremias responde. Por isso os exércitos invasores arrancaram suas roupas e a violentaram Israel. Porque vocês não obedecem. Quando você entregar para o Senhor aquilo que te leva a construir ídolo, aquilo que tu cobiça, pode ser dinheiro, pode ser prazer. O minha fraco era dinheiro. Eu queria ser rico. Deus me tirou tudo. Absolutamente tudo. Eu passei alguns meses sendo sustentado por alguém, aquilo quebrou meu orgulho. E depois, hoje eu vivo totalmente na dependência do Senhor. Ele é a minha fonte. E ontem mesmo, Sueli, minha esposa, falou comigo, você lembra daquela época? Eu digo, pois é, eu quero permanecer na dependência do Senhor. Ele surpreende o tempo todo. É maná caindo o tempo todo. É saídas sobrenaturais que eu nem sequer imaginava. E ajudando pessoas. E socorrendo gente. Porque tudo que eu tenho, eu digo assim, o que eu ganho, meu irmão, o meu salário, os recursos que vêm para minha mão, faz parte do meu ministério. É para a honra e glória do Senhor. Por isso que também eu não rasgo dinheiro com coisa que não agrada a Deus. Porque tem que glorificá-lo. Tem que glorificá-lo. Eu tenho que obedecê-lo. Eu não devo ser dominado pelo pecado, nem você. Você deve dominar o pecado. Através de quê? Da obediência.